Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da mais absoluta atualidade. Vamos abordar hoje aqui nesse espaço um ato público realizado na Assembleia Legislativa no dia 12 deste mês e que tem repercussão permanente, porque trata de um ato em busca de justiça. Vamos abordar aqui nesse espaço a prisão de antiterroristas. 5 cubanos presos nos Estados Unidos há 15 anos. 4 permanecem nesta situação. Por isso, apenas um ato, uma atitude, a intervenção do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, poderá alterar esta situação. E todos se mobilizem, não apenas nas Américas, em todo o mundo, para que isso aconteça. Por isso, nós trazemos a esse espaço aqui na TV Assembleia convidados especiais que estarão mantendo esta interlocução com os telespectadores, levando o esclarecimento, a informação e, acima de tudo, a sua indignação por isso que é considerado uma violência aos direitos humanos. Por isso, trazemos à democracia de hoje Dr. Ricardo Arendt Herzberg, presidente da Associação Cultural José Marti, Vânia Barbosa, jornalista pelo Comitê pela Libertação, e o Biratã de Souza, economista. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Ricardo Arendt Herzberg. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Batista. Uma saudação a todos os telespectadores da TV Assembleia, do programa Democracia. Quero agradecer de antemão, em nome da Associação Cultural José Marti, esse espaço de fundamental importância para a campanha de libertação dos 5 antiterroristas cubanos presos há 15 anos injustamente dentro do território estadunidense. Quem são os 5 cubanos? Gerardo Hernández Nordelo, que foi condenado a 2 prisões perpétuas e mais 15 anos de prisão. Ramon Labadino Salazar, a 1 prisão perpétua e mais 18 anos de prisão. Antônio Guerreiro Rodrigues, a 1 prisão perpétua e mais 10 anos de prisão. Fernando Gonzalez Lorte, 19 anos de prisão. E René Gonzalez Schwertz, 15 anos de prisão. Esse, como foi referido no início do programa, já se encontra em território cubano após ter aberto mão da sua cidadania estadunidense. Nós estamos tratando de um caso de injustiça cometido pelo Estado estadunidense, pelo governo americano e pela justiça lá dos Estados Unidos, que foi influenciada por uma guerra midiática feita pelos contra-revolucionários à Revolução Cubana no ano de 1998, ou seja, no dia 12 de setembro agora passado, completaram 15 anos de injustiça. E nós achamos e compreendemos que só uma campanha internacional humanitária pode reverter esse caso dos outros 4 que ainda continuam em território estadunidense. Prisões perpétuas, 2 prisões perpétuas, é inadmissível para pessoas que combatiam o terrorismo. Combatiam principalmente o terrorismo, tanto de Estado quanto terrorismo financiado pelo Estado, através de pessoas que não querem a paz, que não querem construir uma sociedade justa, humana, uma sociedade fraterna. Vânia Barbosa. Um cumprimento ao público, um cumprimento a ti também, Batista. Complementando a fala do Ricardo, é importante assim, destacar que o contexto, né, da prisão dos 5 se deu num momento assim, muito especial, relativo às invasões e aos sucessivos ataques, né, que Cuba sofreu desde o sul da Flórida, né, pelos cubanos anticastristas e também convivendo, né, e com a conivência do governo dos Estados Unidos e de terroristas que hoje estão sediados e são mantidos pelo governo estadunidense, terroristas internacionais. Então, o que ocorre? Até 1997, Cuba já tinha sido vítima, em 5 anos, de mais de 127 ataques terroristas, desde o sul da Flórida. Então, o que Fidel faz, né? Fidel monta um mega dossiê com 230 páginas, 8 fitas de vídeo, 5 de áudio, e o escritor colombiano Gabriel García Márquez leva este dossiê ao Clinton.
né, denunciando, o governo cubano denunciando e pedindo providências, né, do governo estadunidense para que cessasse esses ataques. Já tinham morrido quase 3.500 pessoas e 2.900 pessoas ficaram com problemas físicos, né, incapacitadas. A resposta, o que ocorre, né? Clinton manda o FBI até Cuba, onde são abertos, na confiança, o governo cubano abre maiores informações, né, e repassa para o FBI para que o governo tomasse e cessassem esses ataques. Né? Já haviam tido, assim, invasão dos espaços aéreos, do espaço aéreo de Cuba, envenenamento, né, da água das escolas infantis, destruição de plantação de cana-de-açúcar, né, introdução do vírus da dengue no território cubano. Então foram coisas assim, isso após a Revolução Cubana foi incessante esses ataques. Então, o que ocorre, né? Em resposta, o FBI retorna para Cuba, para os Estados Unidos, e em resposta, ao invés de penalizar os terroristas, eles prendem os 5 que estavam lá, infiltrados no meio da máfia, né, anticastrista, na região da Flórida, em Miami, justamente para obter informações para evitar novos ataques terroristas contra ele. Então, o que ocorre? Os 5 são presos, ficam 17 meses incomunicáveis antes dos processos irem a juízo. Ou seja, foi o processo mais longo, né, e bárbaro da história da humanidade. 17 meses, né, presos, incomunicáveis e sem irem a julgamento. Então, o caso, a partir daí, eles são julgados, né, eles vão para julgamento, com todo o apoio da mídia, né, norte-americana, hoje internacional também. Eles vão para julgamento justamente na localidade, né, onde eles justamente combatiam o terrorismo. Né? Houve um apelo, né, dos advogados de defesa para que respeitasse a sexta emenda da Constituição norte-americana, né, para garantir aos 5 aquilo que é garantido aos demais presos dos Estados Unidos, que é o direito a um julgamento justo. E essa emenda, ou seja, para manter essa farsa, né, e para mantê-los, para condená-los, o que ocorre? Né? Os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos desrespeita a sua própria Constituição para garantir a condenação dos 5. O Ricardo já explicou aqui, né, as penas absurdas a que eles foram submetidos, sem provas, sem nenhuma prova, né, sem direito à defesa, né, sem prova, o que inclusive desgosta juristas do mundo inteiro, do próprio Estados Unidos, e a própria Anistia Internacional denunciou a farsa que foi essa prisão deles. Né? René, recentemente, após cumprir os 15 anos de prisão, ainda foi obrigado por uma decisão judicial a permanecer em liberdade supervisionada nos Estados Unidos, com a justificativa de ser estadunidense, também ter a cidadania estadunidense. Ele retorna a Cuba para visitar, né, a família a partir da morte do pai, consegue uma licença para ir lá se despedir, né, para os atos fúnebres do pai, e lá ele entra com pedido de renúncia à cidadania estadunidense e opta por permanecer em Cuba, e opta por ser cidadão cubano. Né? É um caso muito longo, isso está retratado muito no livro do Fernando Moraes, né, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, né, onde, inclusive, Fernando Moraes coloca os 5 como eixo de uma história muito maior que a questão do terrorismo internacional e de uma rede de espionagem internacional mantida pelo governo dos Estados Unidos, e que hoje os resultados estão aí, estão ocorrendo em vários países. Né? O Biratan de Souza. Bom, a minha saudação aos telespectadores da TV Assembleia, ao Batista Filho, o Ricardo, a Vânia. Eu acho que é importante nós darmos aos telespectadores um contexto histórico, político e social para que se entenda, né, a razão
dessa luta pela libertação dos 5 presos cubanos indevidamente presos nos Estados Unidos. Bom, a Revolução Cubana triunfou em 1º de janeiro de 1959 e já no ano de 1961 se declarou o caráter socialista da Revolução e encampou as propriedades norte-americanas em nome, inclusive, de toda a exploração que já tinham feito durante anos em Cuba. Naquela época, os Estados Unidos colocou o bloqueio comercial, político e internacional contra Cuba, já a partir de 1961, e tivemos, a partir daí, um bloqueio criminoso contra a República Socialista de Cuba. Com o fim da União Soviética em 1990, ou seja, portanto, com o fim da Guerra Fria, que era os dois polos, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, quer dizer, mesmo com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos manteve o bloqueio comercial, político e internacional, um bloqueio que não é pouca coisa, ou seja, não é só comercial. Qualquer empresa norte-americana ou de qualquer lugar do mundo que comercialize com Cuba é punida e fica, inclusive, num período de quarentena, como o caso dos navios também que tocarem em Cuba que forem de origem norte-americana. Então, com o fim da União Soviética, de 1990 a 95, Cuba vive um período especial, porque a sua economia sofre muito em função do fim da União Soviética, em função de uma relação comercial e de cooperação internacional muito vantajosa para Cuba, com fornecimento de energia através do petróleo, a venda do açúcar a preços compatíveis com essas transações comerciais de energia, além de outros produtos. E Cuba vive, a partir de 95, começa um processo para enfrentar essa situação de uma reversão dentro da economia cubana para o turismo, mantendo a produção de cana-de-açúcar, de níquel e os setores em geral da agricultura e da indústria ligeira. E esse investimento para turismo começa a dar certo, e o país passa a superar, a partir de 95, a sua debacle econômica a partir do rompimento do fim da União Soviética, e a partir daí os gusanos, que são considerados os vermes, em Cuba existe uma palavra chamada gusano para caracterizar os contra-revolucionários que foram para Miami, e de lá fazem conspiração permanente. São chamados de gusano, que traduzindo para o português seriam os vermes. Eu tive a oportunidade de viver 4 anos exilado em Cuba, de 1974 a 78, em função da ditadura brasileira aqui, e pude conviver com o povo cubano, com a sua solidariedade internacional, o seu humanismo. Tive condições de usufruir da medicina gratuita, da educação e assim por diante. Então, esses investimentos na área do turismo começam a dar resultados importantes para a recuperação econômica de Cuba, para a formação de divisa internacional através de divisas como o dólar e outras moedas como o euro. E aí, esses contra-revolucionários exilados em Miami, que não são poucos, são em torno de... Hoje, em Miami, 60% da população é originária de cubanos exilados. Os presidentes norte-americanos, para se elegerem, fazem concessões a esses grupos, e eles passaram a conspirar abertamente, inclusive com voos de aviões contratados nos Estados Unidos sobre Cuba, e infiltraram agentes como turistas para fazer atentados em hotéis, como o Hotel Nacional de Cuba, que é um hotel tradicional, com construção do início do século XX, a Bodeguita del Medio, que é um restaurante tradicional desde antes da Revolução,
e foram colocadas bombas lá, e matando inclusive alguns turistas da Europa. Portanto, essa situação, né, é relatada de maneira muito detalhada, tanto dos 5 cubanos, como esses atentados e as medidas que o governo cubano passou a tomar para enfrentar esses atentados, né, são relatadas no livro do autor Fernando de Moraes, O Último Soldado da Guerra Fria, que é um livro exemplar para quem quiser se aprofundar nesse tema. Então, à medida que Cuba sofria essa agressão, os Estados Unidos não tomava nenhuma medida para a ação, pelo contrário, inclusive tinha apoio material da CIA para realizar essas operações, né, com todas as reclamações que a Vânia já levantou aqui, que o Garcia Marques levantou um dossiê que o Fidel mandou. O que o governo cubano fez? Foi, então, infiltrar com agentes, né, infiltrados na colônia de exilados, de contra-revolucionários cubanos em Miami, um conjunto de cubanos que vão trabalhar para antecipar os possíveis atentados que continuariam, né? Então, esses cubanos são verdadeiros heróis, porque eles abandonam a sua família, a sua carreira promissora, né? E, inclusive, tem vários deles que lutaram na Guerra de Angola, que ajudaram a libertar Angola da agressão imperialista na época da África do Sul, que ainda era um país racista, né, dominado pelos brancos, esses, como o caso, né, do René, que foram heróis que lutaram na guerra da Angola, simplesmente eles fazem pegam o avião, vai para Miami e se declara contra a Revolução Cubana para poder se infiltrar dentro da colônia de exilados e aí ganhar a confiança dos contra-revolucionários, e assim um conjunto de 15 cubanos que vão trabalhar e tiveram inclusive um papel importante para salvar várias vidas em Cuba de turistas e do povo cubano por terem se antecipado em matéria de informações. Portanto, esses cubanos, eles têm um papel, né, heróico, né? Ficaram inclusive durante muito tempo com essa aversão diante do povo cubano, diante das suas famílias, como pessoas que tinham abandonado a revolução, que tinham abandonado seus princípios, e era uma coisa que era decepcionante, inclusive, para as famílias, que não sabiam, não podiam saber que eles estavam fazendo uma missão internacionalista de defesa da própria revolução e do próprio socialismo. Portanto, esses 5 cubanos que são mantidos presos ainda, eram agentes contra o terrorismo, né, apoiado pelos Estados Unidos, e que têm que ser libertados. O René já foi libertado por ter cumprido a pena e mesmo assim era mantido indevidamente nos Estados Unidos, e portanto podemos dizer que a solidariedade internacional está toda pela libertação, né, desses heróis cubanos que ainda permanecem presos nos Estados Unidos. O Obama, né, que quando assumiu tinha pretensões mais humanistas, inclusive de terminar com o centro de tortura que os Estados Unidos mantém em Guantánamo, uma base militar que os Estados Unidos têm em Guantánamo. Foi promessa forte de campanha. Foi promessa forte de campanha, quer dizer, ele sucumbiu para o poder do Pentágono, que é o poder militar da indústria armamentista, que mesmo os presidentes eleitos não têm poder para mudar determinadas políticas internacionais e mesmo políticas internas. Então, a solidariedade internacional é fundamental dos povos e dos governos latino-americanos, que hoje são governos de esquerda e de centro-esquerda, apoiar a libertação desses 5 heróis cubanos. 12 de setembro, a data estabelecida como início formal dessa luta em todo o mundo. Quais os movimentos já registrados aqui em Porto Alegre, quais os movimentos previstos, o que já foi feito de lá para cá? Bom, Batista, nós começamos essa campanha desde do processo da prisão, né, em 98, e o processo mesmo de julgamento ocorreu só em 2001.
foi um julgamento todo derivado de vícios em relação ao que é normal dentro de uma justiça. O jurado o jurado americano é composto de 11 pessoas, é diferente do nosso. Dentro desses 11, 8 são cubanos anticastristas e um venezuelano que era opositor a então presidente Chávez. Ou seja, começa, né, com um jurado com uma tendência a condenar... Uma formação parcial. Parcial, totalmente parcial. Foi o maior julgamento da história da justiça estadunidense. Foram 7 meses de julgamento. O FBI, quando prendeu os 5, ele levou 4 dias para formalizar junto à promotoria, 4 dias para formalizar as acusações. Acusações todas sem provas, né? Os Estados Unidos, como o Bira já colocou aqui anteriormente, mantém um bloqueio há 54 anos à Revolução Cubana. E na sexta-feira passada, agora um dia após os 15 anos da prisão dos 5, Obama renovou o bloqueio ao povo de Cuba. Não é o bloqueio ao Fidel Castro, ao Raul Castro. É o povo de Cuba. É um dos bloqueios mais nefastos e mais duradouros da história da humanidade. Nós temos que nos atentar a isso, que a prisão dos 5 é uma prisão política contra a Revolução Cubana. Não é em relação aos 5 cidadãos antiterroristas que combatiam o terror e que se submeteram a essa tarefa de tentar diminuir mortes. Foram 3.478 mortes, 2.099 feridos durante 127 tentativas que foram vencedoras em muitos casos por parte da máfia e desses setores anticastristas, financiados inclusive pelo governo estadunidense. Então a nossa campanha, ela começa com um comitê instalado em 2001 aqui no Rio Grande do Sul, Comitê pela Libertação dos 5 antiterroristas cubanos, e agora nós estamos com uma campanha onde o próprio René, que está em Cuba, lançou através da internet, que é postar fitas amarelas pelos parques. Cuba amanheceu no dia 12 de setembro, na quinta-feira passada, com fitas amarelas. O que significam as fitas amarelas? As fitas amarelas é um símbolo estadunidense quando o jovem, aquele que ia para uma missão, para uma guerra, quando ele voltava, as suas esposas recebiam eles com fitas amarelas. Numa carta de um deles, inclusive, iniciou, dizendo que se ela ainda o amasse, que ela recebesse ele com uma fita amarela na porta da sua casa. Ela encheu a praça, os parques com milhares de fitas amarelas, demonstrando o seu amor. Com essa campanha, nós também instalamos aqui no dia 12, nós espalhamos fitas amarelas no Parque da Redenção, na frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Praça da Alfândega e aqui na Praça da Matriz, em frente à Assembleia Legislativa. Significando que nós não temos ódio em relação ao povo estadunidense e nem ao governo estadunidense. Nós queremos construir, através dessa campanha, uma sinalização que há um outro caminho possível de construir uma sociedade mundial, né? Uma sociedade onde trilhe a solidariedade, a justiça, a fraternidade. A campanha dos 5 significa isso para nós, é buscar realmente a fraternidade entre os povos. A campanha de libertação deles é necessário que todos os cidadãos e cidadãs de bem se engajem em cima de um ideário humanista. E é nesse sentido que a Associação Cultural José Martí, aqui no Rio Grande do Sul, tem se empenhado, tem feito uma campanha também com camisetas, com bolsas, que a gente fez um kit onde apela ao presidente Obama a libertação desses 5 cidadãos cubanos que lutaram e lutam ainda pela humanidade e pela fraternidade entre os povos. Bom, eu queria retomar novamente a questão, né, do papel do bloqueio norte-americano sobre Cuba, as razões e a política internacional norte-americana de agressão a todos os países do mundo, né?
É inaceitável a continuidade desse bloqueio, né? A Revolução Cubana tem 54 anos de existência, o bloqueio tem em torno de 52 anos de bloqueio. Por que os Estados Unidos bloqueiam um país que é menor, que é quase a metade do Rio Grande do Sul, né? Que é 110 mil quilômetros quadrados, o Rio Grande do Sul é em torno de 282 mil quilômetros quadrados, uma economia muito menor que a nossa. Quase uma monocultura. Não, e agora, né, com o turismo que passa a ser um elemento importante, ou seja, o Cuba, ela arrecada em torno de 3 bilhões de dólares por ano no turismo. Se não tivesse o bloqueio norte-americano, os próprios norte-americanos poderiam fazer turismo em Cuba, dobraria a um cálculo que seria um grande público. Dobraria para 7 bilhões de reais. De dólares. De dólares. Né? Então, é inaceitável esse bloqueio. Elas são por razões ideológicas de dominação imperialista. E aí podemos ver o papel que os Estados Unidos está tendo ainda no mundo de invasão do Iraque, de de usar um pretexto de armas químicas e nucleares lá do Saddam Hussein, né? Que tinha sido gerado por eles. O Saddam Hussein tinha sido... Na Grande Guerra Irã-Iraque. Na Grande Guerra Irã-Iraque era um agente dos Estados Unidos, só que a criatura se volta contra o criador, porque os opressores não podem dominar a cultura de um país, né? Por mais cedo ou mais tarde, é o caso do Vietnã, foram derrotados fragorosamente por uma pequena nação, que foi o Vietnã, derrotou a maior potência imperialista. E aí nós temos agora a iminência de outras invasões, como na Síria, não respeitando a autodeterminação dos povos. Quer dizer, a ONU já condenou o bloqueio em mais de 10 votações, mais de 20 votações no Conselho da ONU, e apenas 3 países só votavam contra o bloqueio, né? Mas aí, como eles têm veto no Conselho de Segurança da ONU, acabam, né, não se submetendo às decisões das Nações Unidas. E a questão... Isso me faz lembrar aqui uma questão que eu acho muito importante que o telespectador também saiba. Quando você faz a menção à ONU, eu lembro agora também de uma homenagem que está sendo feita, muito merecida, a uma figura notável da medicina e também da política, um socialista do Rio Grande do Sul, o Dr. Rubens Maciel. É uma série de homenagens nessa época, sim, pelo seu centenário de nascimento. Rubens Maciel era um observador da política internacional muito sensível e um ativista político socialista que era. E, em certa ocasião, estavam discutindo, nas proximidades dele, a paz mundial. E dizia um dos interlocutores: agora a paz mundial está assegurada, porque vem aí a ONU, e a ONU vai garantir. E ele disse: não se iluda, será mais um organismo a dar forças aos fortes contra os fracos. E parece que tem sido assim até agora, né? Não, e a ONU, inclusive, foi dominada pelos Estados Unidos na Guerra da Coreia, em 1950. Eles conseguiram, depois de estar sendo derrotado pelos norte-coreanos, conseguiram aprovar na ONU uma tropa internacional para ajudar os Estados Unidos, né? E mesmo assim não conseguiram derrotar lá na Guerra da Coreia. Acabou resultando a divisão da Coreia em 2 Coreias, a do Norte e a do Sul. Mas esse poderio norte-americano imperialista, ele está, inclusive, em decadência do ponto de vista da sua economia, da política, mas ele não cai de maduro, né? Quer dizer, por isso que é importante a luta internacionalista de solidariedade aos povos, pela autodeterminação dos povos, e a luta nas Nações Unidas e na Organização Mundial do Comércio, né? Uma luta pela multilateralidade, ou seja, um mundo multipolar, né? E não concentrado em uma potência, para ter melhores condições de comércio, maior igualdade no comércio e nas relações de cooperação entre o mundo. Essa, portanto, né, é uma bandeira de todos aqueles que lutam por um mundo melhor, né? Não só quem luta pelo socialismo, mas quem luta, né, de maneira progressiva pela integração e a cooperação entre os povos. Então, eu retomando a questão cubana, né, contextualizando o papel imperialista e agressor dos Estados Unidos, quer dizer, nós, né, temos aqui vários exemplos, né, de solidariedade
cubana, como o caso dos médicos cubanos, né? Em 1963, a Revolução tinha apenas 4 anos. E a jovem República Argelina tinha acabado de se libertar do colonialismo francês. A primeira missão humanitária de médicos cubanos vai lá em 1963. Né? Hoje nós temos em torno de 70 países que têm em torno de 37 mil médicos cubanos com ajuda humanitária, como no caso, por exemplo, do Haiti, depois do terremoto, e mais recentemente a prestação de serviços de médicos cubanos, como na Venezuela e agora no Brasil. Na Venezuela, né, eu tive a oportunidade de estar lá com o presidente Chávez, de estar com médicos cubanos num programa chamado Bairro Adentro, que é um programa de médico de família. Cada médico atende 250 famílias, né, faz um diagnóstico de todas as famílias que vivem nesse bairro e tem, né, um atendimento clínico particular a cada família, tanto no consultório como visitas a domicílio quando necessário, e que é um sucesso. Né? No caso do Brasil agora, a presidente Dilma teve, né, não só a sabedoria política e a sensibilidade política, mas a firmeza política de enfrentar a questão da saúde pública no Brasil, na falta de médicos. Hoje, para que o telespectador tenha uma ideia, o Brasil tem em torno de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Né? Cuba tem 6,7 médicos para 1.000 habitantes. A Espanha, 4 médicos para 1.000 habitantes, e assim por diante. Então, o programa Mais Médico ele tem ainda o mérito de, primeiro, preencher todas as vagas com médicos brasileiros. No momento que não são preenchidas pelos médicos brasileiros, é que são chamados os médicos estrangeiros, argentinos, uruguaios, espanhóis, portugueses e cubanos. Agora, os cubanos têm uma diferença extraordinária. Né? Quer dizer, eles vão fazer a diferença, porque aonde eles chegam, eles conquistam a simpatia da população. Né? Quer dizer, as primeiras... Por quê? Porque tem uma outra cultura, que não é a cultura do mercantilismo capitalista. Eles não vêm exercer a medicina para enriquecer, e sim para ter, né, aquele juramento do médico de atender, né, a população. Quer dizer, para o telespectador ter uma ideia, quer dizer, nós temos hoje, né, um déficit de médicos no Brasil, em torno de 54 mil médicos brasileiros. E o programa Mais Médico vai trazer 4 mil médicos cubanos para as periferias das grandes cidades, né, e para o interior e para o norte e o nordeste do Brasil. O que não alcança 10% do nível de necessidade. Exatamente. Então, hoje tem 22 estados brasileiros que têm menos de 1,8 médicos por habitante, que é menor do que a média do país. Então, o povo cubano merece a nossa solidariedade. Quer dizer, nós estamos nessa luta por justiça, né? Porque os 5 heróis cubanos que permanecem presos foram exercer o direito de defesa da soberania popular de Cuba para se antecipar aos atentados terroristas apoiados pelos Estados Unidos no território cubano, né? Para pôr fim, né, a essa agressão norte-americana que já leva mais de 52 anos de bloqueio, e é fundamental, né, nós termos o êxito nessa solidariedade internacional. Inclusive, né, vai ser entregue à presidente Dilma um pedido de que ela também se some como um país para interceder nesse sentido. Em que termos será feito esse pedido? Em que termos será feito, Ricardo? Nós já encaminhamos essa carta através de outros correspondentes. Ela faz um pedido para que a presidente Dilma receba os familiares dos 5, ou seja, a mãe e a esposa de um deles, no Palácio do Planalto, como uma demonstração, né, de solidariedade a essa luta e ao povo cubano, e como uma demonstração de chegar aos ouvidos e aos olhos do presidente Obama a essa campanha internacional. Acreditamos que a presidente Dilma tem uma importância extremamente grande hoje no cenário mundial, e isso possa
garantir, né, de fato, aí um apelo muito de sensibilidade ao presidente Obama. Mas isso também, Batista, nós queríamos ler uma carta que nós fizemos, e nós estamos iniciando uma campanha aqui regional, nacional e internacional. Nós queremos até pedir licença para o espaço aqui, Democracia, o teu programa e a TV Assembleia, de veicular esse programa na rede, através dos YouTubes, enfim, das nossas redes de comunicação, aonde nós queremos levar esse programa também para o 9º Colóquio Internacional de Libertação dos 5 e contra o terrorismo, que vai ocorrer de 13 a 17 de novembro desse ano em Holguín, em Cuba, onde vão estar mais de 40 países representados, mais de 400 pessoas participando, demonstrando que a humanidade quer a libertação dos 5 e quer a fraternidade entre os povos. Nós sempre repetimos, nós, enquanto Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul, não somos um fã-clube de Cuba. Nós defendemos a autodeterminação dos povos e a integração latino-americana e mundial entre os povos, construir a fraternidade. Por isso eu vou ler essa carta, porque ela tem um significado muito importante e, no fim, uma campanha que nós estamos lançando em relação aos 5 em nível mundial. Carta ao presidente Obama. Que o mundo conheça os verdadeiros antiterroristas. Presidente Obama, exigimos desculpas ao povo brasileiro e aos demais povos dos muitos países do mundo espionados e agredidos em sua soberania pela agência de inteligência, a CIA, do seu país e sob as ordens do seu governo. Respeite o desejo do mundo em viver em paz e honre o Nobel que recebeu sendo coerente com o discurso de combate ao terrorismo e respeitando ainda os preceitos humanistas de democracia e direitos humanos que defendemos para o mundo. Reconheça que muitos dos mais cruéis terroristas estão protegidos e sob a tutela do governo nos Estados Unidos, entre eles o cubano-venezuelano Luiz Posada Carriles, ex-agente da CIA e que atuou durante décadas e com a convivência de Washington para desestabilizar Cuba e outros governos progressistas na América Latina. Presidente Obama, honre o Prêmio Nobel da Paz que recebeu e assuma que, enquanto terroristas são protegidos nos Estados Unidos há 15 anos, em 12 de setembro de 1998, 5 antiterroristas foram presos nos Estados Unidos. E para justificar as suas condenações, tanto o governo quanto a justiça norte-americana os tornaram vítimas de uma farsa jurídica e política sem precedentes. Gerardo Hernandes, Ramon Labadino, Fernando Gonzalez, Antônio Guerreiro e René Gonzalez foram presos pelo FBI após o governo de Cuba encaminhar a Washington várias denúncias de atos terroristas contra o povo cubano. Desde o sul da Flórida, os 5 foram punidos por defender sua pátria e evitar novos ataques que já haviam matado e mutilado milhares de cubanos. Os 5 receberam condenações com base em processos repletos de irregularidades e sem nenhuma prova de que estavam nos Estados Unidos para atentar contra a segurança do país. Assim, a prisão dos 5 e suas condenações entram para a história como um dos mais bárbaros episódios que revela a hostilidade dos sucessivos governos dos Estados Unidos contra Cuba. Gerardo foi condenado a 2 prisões perpétuas e mais 15 anos. Ramon a 1 prisão perpétua e mais 18 anos. Fernando a 19 anos. Antônio a 1 prisão perpétua e mais 10 anos. E René a 15 anos. Após cumprir toda a condenação e mais um período de liberdade supervisionada e posteriormente renunciar à sua cidadania estadunidense, René Gonzalez retornou a Cuba em abril de 2013. Presidente Obama, como sabedor dessa história, honre o Prêmio Nobel da Paz que recebeu e não permita que inocentes sejam vítimas da intolerância e da mentira. Não permita que 4 dos 5 permaneçam impedidos de rever suas famílias e retornar para sua pátria. Honre o Prêmio Nobel da Paz que recebeu e demonstre ao seu povo que realmente deseja protegê-lo contra o terrorismo. Utilize suas prerrogativas constitucionais para libertar os 5. Presidente Obama,
Mantenha-se atento ao clamor internacional de milhares de mulheres e homens que lutam pela paz e sabem que a prisão dos 5 antiterroristas cubanos foi uma conspiração entre o FBI e a máfia terrorista sediada em Miami. E tudo apoiado pela justiça, o governo, parte do legislativo e a subserviente mídia dos Estados Unidos e seus seguidores. Presidente Obama, não entre para a história como um homem que contribuiu para banalizar a vida e destruir o sonho de um mundo possível. E reconheça que os 5 representam a luta e a resistência do povo cubano pela sua soberania e autodeterminação. E que este exemplo deverá servir como forte referencial para quem defende a soberania e a autodeterminação dos seus países. Decida com nobreza, Presidente Obama, e esteja atento para um novo caminho que busca a solidariedade, a justiça, a paz, a integração e a tolerância entre os povos. E com isso, eu lanço a campanha que a coragem de mudar o mundo e o reconhecimento sobre o verdadeiro sentido de heroísmo estimule aos combatentes pela liberdade e a justiça a reforçar e a reproduzir esse apelo, e a empreender esforços para transformar os 5 antiterroristas cubanos em verdadeiros merecedores de um Nobel da Paz. Bem, estamos chegando ao final do Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia, e temos exatamente 2 minutos para cada um dos convidados para a mensagem de encerramento por hora, porque este programa também faz parte dessa campanha. Ele revela essa campanha e a atividade que se desenvolve a partir do dia 12. Vânia Barbosa. Quero agradecer a participação no programa, esse espaço, né, para que nós pudéssemos divulgar a campanha dos 5. E também, Batista, para concluir, é muito importante essa denúncia sobre a questão dos 5 e o que envolve essa rede toda que envolve essa prisão deles, essa manutenção de 4 deles, né, incomunicáveis em prisões separadas nos Estados Unidos. Inclusive a própria Adriana, a esposa do Gerardo, há 15 anos não consegue vê-lo. Até nisso os Estados Unidos desrespeitam a legislação do país e não concedem visto para que ela possa visitar o marido. 15 anos sem contato com o marido. Então, para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte, que essa denúncia, ela também está, o pedido pela libertação dos 5, a denúncia da prisão dos 5, também vem acompanhada de uma denúncia muito grave e muito necessária, que é a denúncia do terrorismo, né? Na medida em que os Estados Unidos usam uma dupla moral, um duplo discurso para combater o terrorismo, quando, na verdade, mantém e sustenta no próprio território os verdadeiros terroristas, né? Então, que se ponham de pé esses terroristas, que sejam denunciados esses terroristas, por uma questão de justiça, sejam denunciados. Muito obrigado, Vânia Barbosa, jornalista, que participa do Democracia, como voz aqui do Comitê pela Libertação. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O Biratã de Souza. Bom, eu queria agradecer ao programa Democracia e o Batista Filho, que tão bem coordena esse programa, e aos meus colegas de debate, o Ricardo e a Vânia, e encerrar colocando, né, a importância dessa solidariedade internacional para a libertação dos 5 heróis cubanos, né, e denunciar o terrorismo que é sustentado pelos Estados Unidos quando invade os países e sustenta no seu território os terroristas que impetraram várias ações terroristas contra turistas cubanos, contra a economia cubana, levando a mortes, vitimando, mutilando pessoas, e que nós não podemos mais aceitar isso. E o fim do bloqueio norte-americano contra Cuba, que é uma verdadeira violação do direito da autodeterminação dos povos, e a libertação dos 5 presos, né, como um direito humano. Ou seja, os Estados Unidos têm que deixar, né, de violar os direitos humanos, permitindo, portanto, a liberdade desses 5 heróis cubanos. Muito obrigado, Biratã de Souza, economista, ex-exilado político, pela participação aqui no nosso Democracia pela TV Assembleia. Participante efetivo, atuante,
desta campanha um defensor permanente dos direitos humanos. Ricardo Aren Resbart. Batista, mais uma vez, obrigado pelo espaço aqui no Democracia, pela TV Assembleia, e dizer que foi um espaço extremamente importante para elucidar mais uma vez o caso dos 5 cubanos antiterroristas que combateram e combatem ainda o terror. São 5 pessoas, 5 cidadãos de alta dignidade que defenderam a sua pátria e a humanidade. E por isso eu convido a todos e todas pessoas que tenham boa vontade, que sejam humanistas, a se integrarem nessa campanha pela libertação dos 5. A libertação dos 5 significa lutar pela paz, lutar para um povo que tenha amor no seu dia a dia, para um povo que construa a sua cidadania e a sua dignidade com as suas próprias forças. E nesse sentido, nós queremos que vocês visitem o nosso site, mais uma vez, o www.josemarti.org.br, e se interem e reflitam quanto a todas essas agressões que um Estado, no caso dos Estados Unidos, cometem contra a humanidade, e especificamente em relação a Cuba. Por isso, muito obrigado mais uma vez, e todos a luta contra essa injustiça. Bem, obrigado, Ricardo Aren Resbart, presidente da Associação Cultural José Marti, pela presença aqui no nosso Democracia da TV Assembleia. Repito, este é um espaço legislativo do Rio Grande do Sul, a serviço da sociedade. Um espaço absolutamente autônomo, independente, isento. Traz aqui representantes dos mais diversos segmentos, porque o legislativo está aí para trabalhar para todos indistintamente. E quando proporciona um espaço dessa natureza, está levando ao grande público atos que são desenvolvidos por grupos interessados notadamente na defesa da pessoa. A Associação Cultural José Marti homenageia, já no nome, um herói, um campeão das liberdades. E por isso participa ativamente de momentos como este, momentos que devem se prolongar até o fim da luta, até a vitória final, porque a vitória final representa, acima de tudo, o sentimento da solidariedade que deve nortear a todos em todos os momentos das nossas vidas. Quando nós estabelecemos aqui neste espaço a discussão de um tema, é para que a sociedade fique inteirada, de todos os ângulos, que ela possa, por si mesma, chegar às conclusões. Afinal de contas, o fundamental é que a massa crítica seja própria.